Boa noite a todos. Hoje, 15 de junho de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos dar continuidade no capítulo 18, item 2. Iniciamos a semana passada a parábola do Fertim das Bodas, a anotação do nosso querido Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 4. Hoje nós iremos ver o comentário realizado, subentende que por Allan Kardec, porque não tem nenhum espírito aqui assinando, tá bom? E vamos iniciar pelo estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, mensagem de número 112, intitulada Como Lázaro. Será lido pela nossa irmã Maria Luísa. Vamos lá? E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Essa anotação está em João, capítulo 11, versículo 44. Aí Emmanuel nos explica. O regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem, os que trincaram o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Lázaro não podia ser feliz tão só por revestir-se novamente de imperecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. E, na faina evolutiva, cada vez que o espírito alcança do Mestre Divino a oportunidade de regressar à Terra, ei-lo desenfaixado dos laços vigorosos, exonerado da angústia, do remorso, do medo. A sensação do túmulo, de impressões em que se encontrava, era a venda forte a cobrir-lhe o rosto. Jesus, compadecido, exclamou para o mundo: desligai-o, deixai-o ir. Essa passagem evangélica é assinalada de profunda beleza. Preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o passado, deixando-o encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstituir e santificar os elos de seu destino espiritual, na dádiva suprema de começar outra vez. Então, Emmanuel faz realmente uma comparação muito bonita, não é? Então, ele diz que, mais do que nunca aqui fica comprovada a reencarnação, não é? Quando nós temos realmente a oportunidade de ter um novo começo. Quando ele diz, né? O Cristo permite o desligamento dos laços criminosos com o passado. Então a gente volta, graças a Deus, para resgatar coisas erradas, para nos fazermos pessoas melhores. Eu estava ainda há pouco comentando com Conceição, aquelas pessoas que têm experiência de quase morte, não é? Em geral, quando elas voltam, quando elas acordam daquele coma ou daquele quadro de EQM, voltam pessoas totalmente mudadas. Quer dizer, é uma maneira, é aquele choque que a pessoa pega e que de repente volta. Eu já ouvi vários depoimentos dizerem que reviu a vida, passou como um filme e muitas vezes se espantou de tanta besteira que fez. Então, quando volta, já volta diferente, com uma outra. Quer dizer, exatamente isso aqui que Emmanuel nos fala, que com a reencarnação nós temos essa oportunidade de refazermos uma nova vida, não é? De fazermos uma nova reencarnação, uma coisa diferente. No livro Há 2000 anos, tem um caso do imperador que ele reencarna como filho de uma escrava e negra.
ele nele. Então é isso aqui, ó. E na faina evolutiva, cada vez que o espírito alcança do mestre divino a oportunidade de regressar à terra, ei-lo desenfaixado dos laços vigorosos, exonerado da angústia, do remorso e do medo. Por quê? Porque quando esse espírito, na condição de um imperador, renasce sobre a condição de um escravo, naquele momento ali, todo o passado dele, essas faixas que enrolavam, ficam. E ele recomeça novamente a ser exonerado, livre de angústia, de remorso, de medo. Então, cada encarnação nossa, uma encarnação não é um processo de humilhação. E nós, os ignorantes, que achamos que temos a capacidade de dar sugestões a Deus. Olha como nós somos literalmente ignorantes, achando que poderemos dar sugestões a Deus. Não, eu acho que Deus poderia fazer assim, assim, assim. Por que a gente não lembra do passado? Como se lembrar do passado fosse algo benéfico para nós. Não é. Não é e nunca será. Porque o nosso passado é tenebroso. Você imagina você olhar para sua mãe e conhecer a história dela e ela conhecer a sua? Você imagina eu, Maria da Conceição, hoje palestrando, falando de Jesus, vocês olhando e vendo o meu passado? Com que cara eu ia falar de Jesus? Então é isso aqui quando ele diz, olha, ei-lo desenfaixado dos laços vigorosos, exonerado, livre da angústia, do medo. Porque numa encarnação a gente começa do zero. Eu trago as tendências. Se eu fui muito milionária, de repente nasço numa encarnação de uma miséria total, eu vou viver essa miséria, mas reclamando todo o tempo, tendo nojo de tudo. O sentimento eu carrego. O ódio por estar vivendo naquela situação. A revolta por estar vivendo naquela situação. Isso aí vai estar íncito em mim. Mas eu não vou lembrar do meu passado. Entendeu? Muito bom. Jesus, compadecido, exclamou para o mundo: desligai-o e deixai-o ir. É nós. Desliga ele. Deixa ele começar de novo. Deixa ele começar de novo. Isso é só um ato de muito amor, justiça e caridade. Vamos orar? Divino amigo, nosso Senhor Jesus, nós aqui estamos no porto de luz, unidos e reunidos em torno do Teu Evangelho de amor. Iremos estudar mais uma parábola, hoje sendo comentado por esse Teu grande trabalhador, que é Allan Kardec. Rogamos, divino amigo, que os nossos amigos espirituais que aqui já estão possam nos ajudar no entendimento desse comentário e que isso possa nos fortalecer um tanto mais nessa vida e fortalecer, Senhor, para lutarmos contra as más tendências que ainda insistem em estar em nós. Temos por hábito ter maus hábitos.
a mentira, a indolência, a acomodação. Ensina-nos, amor querido, a lutar fielmente para colocarmos em nós lições divinas e atitudes moralizadas. Muito obrigada, querido. Permaneça conosco em mais um estudo. Então vamos que vamos? Todos em paz? Então vamos ver o comentário do professor Allan Kardec. Então a semana passada nós lemos a parábola do festim das bodas, né? Ele finaliza então dizendo, ele chama primeiro os convidados, e os convidados o quê? Não vão. Depois ele solicita aos seus funcionários que possam chamar todos, e foram. Quando ele abriu, foram todos. Mas para surpresa dele, quando o rei entrou em seguida para ver os que estavam à mesa, isso é uma parábola, e percebendo um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quantos irmãos participando da festa, falando em nome de Deus, divulgando Deus, sem estar vestido com a túnica nupcial, se beneficiando financeiramente, se beneficiando a nível de vaidades. Lançai-o nas trevas exteriores, aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Vamos ver o comentário do professor? Nosso querido Allan Kardec. O incrédulo sorri desta parábola, que lhe parece de pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a uma festa, e ainda menos que os convidados levem a resistência a ponto de massacrar os enviados do dono da casa. Porque lembra que teve um grupo que massacrou. As parábolas, Kardec colocou entre aspas, diz o incrédulo, são sem dúvida imagens, mas mesmo assim não devem ultrapassar os limites do verossímil, né? Seria até esse nível de pensar. Olha aqui, eu pesquisei verossímil, que tem aparência de verdade, semelhante à verdade, tá? Então, diz aqui, as parábolas, diz o incrédulo, são sem dúvida imagens, mas mesmo assim não devem ultrapassar os limites do verossímil, que seria da aparente verdade. Vamos lá. Pode-se dizer a mesma coisa de todas as alegorias, das mais engenhosas fábulas, se não forem despojadas de seus envoltórios, a fim de lhes buscar o sentido oculto. Então, as parábolas do Nosso Senhor Jesus, ele diz que ele não podia explicar tudo à massa, por isso é que ele falava em parábolas. E quando nós falamos de parábola, parábola não é um texto parado, parábola é um texto em movimento. Por quê? Se hoje nós formos estudar essa parábola, nós vamos conseguir tirar um material daqui. Se daqui a 2 anos nós pegarmos essa mesma parábola, nós vamos conseguir tirar um material que hoje nós não conseguimos. Isto é, se nós evoluímos.
Se a nossa condição moral ainda for a mesma, eu vou conseguir ler e ficar na mesma coisa de 2 anos atrás. Mas se eu fiz um processo de renovação, eu vou conseguir tirar coisa dessa parábola que há 2 anos atrás eu não vi. É por isso que o Livro dos Espíritos é um livro que nós temos que estar constantemente o quê? Lendo. Porque o que por exemplo, esse Caminho, Verdade e Vida, eu estava mostrando para a Maria Luísa. Eu estudei essa mensagem de Lázaro em 1999, lá no Rebanho João Batista, na nossa reunião mediúnica. Você imagina? Então hoje, com certeza, o que nós conseguimos tirar em 1999 não é o que eu consegui tirar hoje em 2018. A maioria despojada de seus envoltórios a fim de lhes buscar o sentido oculto. Jesus compunha as suas parábolas com os hábitos mais comuns da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. Exatamente, a quem falava, porque o propósito do presunçoso, do orgulhoso, é mostrar sua inteligência. O propósito de um homem superior, de um espírito de hierarquia superior, é ser entendido. Ele não sobe ao púlpito para dar show de intelectualidade. Ele sobe ao púlpito, ele quer passar a mensagem de Deus. Ele quer passar a lição divina, ele quer ser entendido. Então ele olha para o público que está à sua frente e se tiver uma criança, ele vai falar na linguagem da criança. Porque o que é importante é que as pessoas possam sair dali com conteúdo. Isso foi o que o nosso Senhor Jesus fez. Então, quando ele via o público ao qual ele estava inserido, ele fazia de uma forma, ele ensinava de uma forma que todos, de repente para nós hoje aqui é um pouco complexo entender essa parábola do festim. Mas o grupo que estava lá entendia cada coisinha que ele falou, porque eles estavam inseridos em sociedade daquela cultura. Por exemplo, quando nós vamos ler a parábola do filho pródigo, a gente não consegue entender por que o pai sai correndo. A gente acha que o pai está correndo, está feliz. Só que dentro da cultura judaica, jamais um senhor daquela idade poderia sair correndo. Jesus naquele momento estava quebrando os paradigmas, que seria uma falta de respeito do Senhor fazer isso. Era comum naquela sociedade eles andarem bem calmo e pausar. Ele beija o filho várias vezes, o pai não fazia isso. Então, como nós não conhecemos a cultura, a gente não consegue tirar esses detalhes, que são detalhes de suma importância. Então, olha o que o Kardec diz aqui. A maioria das parábolas tinha por objetivo fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual. O sentido de muitas parábolas parece ininteligível apenas porque os seus intérpretes não se colocam sob esse ponto de vista, que seria o lado espiritual. Nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus, em que tudo é alegria e felicidade, a uma festa de casamento. Agora vem Kardec explicando. Então, a festa de casamento seria o quê? O reino dos céus. Pelos primeiros convidados, ele se refere aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. E tudo começou lá atrás com Abraão. A gente acha que tudo começou com Moisés. Não, tudo começou lá atrás com Abraão. Os enviados do Senhor são os profetas que os vinham exortar a seguir o caminho da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram ouvidas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola.
Os convidados que recusam o convite, sob o pretexto de terem de ir cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se mantêm indiferentes às coisas celestiais. Quantas vezes alguém vai dizer, eu não tenho tempo para ir em religião nenhuma? Aqui ele fala diretamente das pessoas que não aceitam o convite. Às vezes é uma mensagem que chega em tuas mãos, te convidando. Às vezes é um amigo que te convida. E essa pessoa vai te responder apenas, eu não tenho tempo. Era a crença comum entre os judeus daquela época que a nação deles devia conquistar a supremacia sobre todas as outras. Com efeito, Deus não havia prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria a terra inteira, está lá no Antigo Testamento. Mas, como sempre, tomando a forma pelo fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Deus falava a Abraão do Deus único. E ele diz que o futuro todos iriam descender, todos, porque hoje a massa humana sabe da existência de um Deus único. Mas o que eles acreditavam? Que eles iriam ter supremacia sobre todas as outras nações. Até hoje. O próprio Moisés vê através dele o decálogo. Qual é o 5º mandamento? Não matarás. E o que Moisés mais fez? Então, mesmo nós hoje, mesmo nós, criaturas terráqueas, hoje, nós também fazemos a mesma coisa. A gente lê, a gente estuda, a gente acha tudo bonitinho, saiu daqui, nós voltamos a ser a mesma coisinha linda do papai de sempre. Né? Nós não fazemos o processo de mudança interior. Temos uma dificuldade muito grande. Mas, como sempre, tomando a forma pelo fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas, tá? Acreditavam em vários deuses e esse idólatra aí de idolatrar mesmo imagens. Se alguns homens superiores ao vulgo, ao povo, conceberam a ideia da unidade divina, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal, não sendo aceita em parte alguma como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu misterioso, impenetrável às massas, que eram alguns grupos que estudavam, tinham a crença em um Deus único, mas não revelavam isso à sociedade. São aquelas religiões, aqueles cultos fechados, né? Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por Moisés, depois por Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espalhar-se sobre o mundo inteiro, a triunfar do paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual. Quando ele diz, lá no Antigo Testamento, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Que ele diz assim, Abraão, simbolicamente Deus falando, né? Olha para o firmamento, veja todas essas estrelas. Ele diz, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento será a tua posteridade. Os judeus, porém, repelindo de todo a idolatria, haviam desprezado a lei moral para se dedicarem à prática mais fácil do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo, a nação, além de escravizada, estava dilacerada pelas facções e dividida pelas seitas. A própria incredulidade havia penetrado o santuário. Foi então que apareceu Jesus. Por exemplo, quando vocês falam de samaritanos, os samaritanos eram da mesma família, eles eram hebreus. Eram as 12 tribos, as tribos começaram a brigarem,
se dividiram, ficou 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul. As 10 tribos do norte, e todos eram hebreus. As 10 tribos do norte se denominaram samaritanos, construíram um monte, um templo, o templo de Gerazim, e eles diziam: Deus está aqui no nosso monte. Aí os judeus, das 2 tribos do norte, do sul, tribo de Judá, construíram na capital, Jerusalém, um templo no monte, era o Monte Sião, e eles disseram que Deus estava dentro do monte deles. Então ficou essa briga. Os judeus odiavam os samaritanos odiavam os judeus. Ódio de matar. Era ódio. E eles eram da mesma nacionalidade. Por isso a história dos montes, né? Se tu tem fé do tamanho dessa montanha, ele vai dizer para essa monte sair daqui para ali que vai. E por isso que a samaritana pergunta: aonde Deus está? Os judeus dizem que Deus está lá. Os nossos antepassados dizem que Deus está aqui. Aonde está Deus? E justamente esse povo, o escolhido, os hebreus, e que tinham todo o conhecimento. Milhares de profetas foram enviados. Enviado para os chamar, então apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o mataram. Perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Entretanto, seria injusto acusar-se o povo inteiro por tal estado de coisas. A responsabilidade cabia principalmente aos fariseus e saduceus. O fariseu era o doutor da lei, era o que conhecia, era o que ensinava, era o que pregava e era o que não vivia. Paulo era um fariseu, era um doutor da lei. O fariseu era o que sabia, era o que ensinava, era o que tinha toda uma pompa, mas não vivia, era o hipócrita. Por isso Jesus dizia: hipócrita, raça de víboras, sepulcro caiado por fora e cheio de podridão por dentro. Isso era Jesus falando aos fariseus. Era uma característica. Os saduceus eram religiosos, mas eram o quê? Acabou. Morreu, não tem que prestar conta com nada. Então, um conhecia, mas era hipócrita. O outro, de certa forma, tinha todo um culto, mas morreu, acabou tudo. Que sacrificaram a nação, principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação pelo orgulho, no caso dos fariseus, e fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. Então, orgulho e fanatismo está dentro dos fariseus e incredulidade dos saduceus. São eles, pois, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que se recusam a comparecer ao festim das bodas. Depois acrescenta: vendo isso, o Senhor mandou convidar todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Fecha aspas. Queria dizer desse modo que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e estes, aceitando-a, seriam admitidos ao festim, em lugar dos primeiros que foram os convidados. No entanto, não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial. É preciso, antes de tudo e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Ora, a lei está toda inteira nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Contudo, entre os que ouvem a palavra divina,
quão poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. É por isso que Jesus falou: muitos serão chamados, poucos, no entanto, serão escolhidos. Gente, o nosso Senhor Jesus, ele em nenhum momento veio pregar para agradar os nossos ouvidos. Às vezes, eu estudando Emmanuel, a série Fonte Viva, eu leio coisas que não me agradam, que me dói profundamente na alma, que mexe comigo. Então, quando nós estamos estudando o Evangelho e as obras da codificação espírita, é chicotada. E nós não temos como falar para agradar o ouvido de A, B ou C. Que não venhamos tomar nada para o pessoal, mas que possamos pegar todo esse texto e avaliarmos realmente a nossa conduta diária. Esse é o movimento, esse é o convite. Então aqui ele diz: muitos são chamados, muitos conhecem, mas poucos são os escolhidos. E participar do reino, gente, o reino não é um lugar geograficamente que você vai adentrar. Quantas pessoas estão aqui dentro, mas não sentem paz? Vive uma vida de inferno. Por quê? Porque estuda, até ensina, mas não vive, não internaliza. Nunca vai conseguir chegar no reino. Porque o reino, ele é íntimo. Nunca vai conseguir entrar. Nunca. Só quando decidir fazer realmente a sua renovação, a sua mudança, começará a estar em paz. O mundo está caindo. Você vai participar desse movimento, mas isso não te perturba mais. Isso não quer dizer que você vai virar um psicopata, deixar de sentir. Você vai sentir, você vai chorar, mas você não vai se desesperar e em nenhum momento achar que você está sozinho. Entendeu? E se submeter à vontade de Deus. Senhor, se é isso que tem que acontecer, que aconteça. Me dê só força. E a próxima semana, a porta é muito estreita. E até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir, né?